Motivar você com a Fabiana Ferrara todos os dias na bhnews.tv.br da internet, no canal 9 da NET e também no canal 29 de TV aberta UHF. Motivar você é papel seu, Oscar, não é meu não. Eu sou só a voz de quem está em casa. Se quiser mandar a sua pergunta, quiser mandar o seu caso, quiser mandar a sua história, só mandar para o e-mail oscar@bhnews.tv.br, que eu estou aqui para ser a sua voz, para passar a sua questão, para discutir junto com o Oscar o seu caso e a gente tentar te ajudar aí, te mostrar o caminho para uma boa solução. Essa semana, Oscar, a gente falou de alguns números. Ontem a gente já repassou o número 1. Agora, nesse primeiro bloco, vamos falar do número 2, número 3 e fechar o caso das nossas participantes, que a gente estava falando essa semana de dependência familiar. Então, vamos fechar o caso da Sueli, Camila e Fernanda. Então, vamos começar pelo número 2, as características do número 2, Caderninho na mão, eu sempre falo, Pega seu caderninho, vai anotando e acompanhando programa a programa com a gente, que a gente vai conseguir te passar os bons ensinamentos. Então, quem tem a característica do número 2 no nome? Sim. Como é essa pessoa? Essa pessoa é solidária, essa pessoa é amorosa, essa pessoa é carente, essa pessoa quer ajudar ao outro, pensa pelo outro, não pensa em si mesma, porque ela precisa de agradar ao outro. São pessoas que vivem sempre em função de alguém, do marido, de um namorado, da namorada, de um sócio. São pessoas que vêm ao mundo com o espírito de conciliar a vida, de viver sempre grupalmente. Lembram-se que eu falei que o número 2, o 4 e o 6 são números afetivos. Então, o 2 é o primeiro afetivo, é o número que vem complementar o outro. Então, essas pessoas, elas vivem, talvez, sempre na demanda de que a vida só acontece para o outro. São pessoas que vão onde o outro vai, são pessoas que aceitam sempre a condição. É como um colchão. Eu falo que o número 2, ele se adapta muito ao outro, constantemente. E aí vem a sinastria que a gente falava. Se ela pegar o número 1, então ela vai virar uma escrava do número 1. Só que esse 2 pode ser feliz nessa relação. Não estou dizendo que a pessoa que vive em função do outro seja infeliz. É como age o número 2, certo? Para aquelas pessoas que estão assistindo, que descobriram na sua tabela, eu tenho o número 2. Beleza, então você é uma pessoa muito parceira. E profissionalmente, essa pessoa é como? Igual, do mesmo jeito. Então, por exemplo, elas não vão conseguir fazer nunca uma atividade sozinhas. São pessoas que vão buscar concursos públicos, são pessoas que vão buscar sociedade, são pessoas que preferem um emprego fixo do que arriscar num empreendimento individual. O 2, 4 e o 6 pensam dessa maneira. São grupais, são afetivos. Certo. Então, e na saúde? Na saúde, o número 2 tem um problema na coluna, ou seja, o que é segurança, como ele vai segurar a estrutura emocional. Porque como são muito afetivos e eles vivem conectados de alguma maneira ao relacionamento afetivo, qualquer coisinha que fuja desse vínculo, que não tenha um carinho, que não tenha afeto, vai complicar a sua estrutura vertebral, que é a coluna, que é a segurança que a pessoa tem que ter, que não tem, E o número 3? Quais são as características da pessoa que é regida aí pelo número 3? Então, quando você fala o número 3, já me dá vontade de rir, porque são pessoas alegres, dinâmicas, sabe? Aquela que está falando o tempo inteiro, que está tudo bem, que também preocupa com o outro, porque o número 3 é muito hospitaleiro, é muito maternal, tanto na característica feminina como no masculino. O masculino 3 também não é paternal, o paternal é o número 1. É maternal, é aquela pessoa afetuosa, aquela pessoa que dialoga, que conversa, que sempre tem solução para todo mundo, que passa por cima das características ou das situações, porque sempre vê uma solução, está pensando constantemente. E isso faz com que a pessoa número 3 seja destaque onde vai, todo mundo goste dela, e são pessoas que podem ser muito invejadas. Porque tem um carisma fantástico, que é o caso da Camila. Então, o que é inveja? Aquilo que eu falei, sabe o que é inveja? Muita gente não sabe o que é inveja. O que é inveja? Vamos supor, você tem uma caneta na mão que é bonita, é brilhante, tal. Muitas pessoas acham que inveja é eu querer uma caneta como a sua.
Isso não é inveja, isso é ambição. Ambição. Eu posso querer um carro como o seu. Inveja é eu, Oscar, querer que você, Fabiana, não tenha essa caneta. É diferente de eu querer essa caneta. Sim. Porque as pessoas quando falam, eu atendi esses dias pessoas que são invejadas, né? E como que você sabe que são invejadas? Porque a vida não acontece, a vida não flui, sabe? São pessoas viçadas, são pessoas que são faladas, né? Vai no salão de beleza. Eu atendo em salões e com certeza todo mundo sabe, as pessoas falam, né? E quando a gente fala do nome de alguém, em nome de alguém, a gente está jogando uma energia em cima dessa pessoa. Então, como as pessoas que têm o número 3 são destaque, são sempre, sabe, aquelas pessoas elegantes que falam, todo mundo fala sempre delas. E aí, o que a gente faz? Vai calar a boca? Não. Não vai deixar de brilhar porque causa vai se proteger. Uhum. E quais são as características negativas desse número 3? Você até agora só falou coisa boa, é brilhante, conversa e tal. O que ele tem de lado ruim? Todos os números têm um positivo ou negativo, Fabiana. Sim. Então não tem jeito, não podemos evitar isso. Fofoqueiras, faladeiras, ansiosas, apressadas, sabe? Não olham aos redores, estão sempre em movimento, estão sempre criando essa energia de hiperação. Então, isso é uma energia negativa, uma característica negativa, né? Porque quando você, por exemplo, vamos supor que vai um 7 que é tranquilo, manso, um 4 que também é tranquilo, manso, com um 3. Aí vira confusão, porque o 3 vai estar sempre criando uma situação que o 7 não vai querer, o que o 4 não vai querer. Na profissão, para a gente fechar esse bloco, na profissão e na saúde, o número 3 é como? É criativo. Atividades ligadas a jornalismo, a arquitetura, a habilidade com as mãos, podem ser massagistas, jornalistas, escritoras. E na saúde? Dificuldade no aparelho respiratório, perdão. As pessoas com o número 3, como têm uma ansiedade muito grande, elas têm uma dificuldade no sistema respiratório. Quando as pessoas perdem o equilíbrio, por que a numerologia revela a característica de saúde? Por quê? Porque é o ponto fraco da realização das pessoas. Então, se tem um número 1 que está preso, que não consegue ter liberdade, vai afetar o sistema circulatório. Entendi. O número 2, o número 2, se ele não tem alguém do lado, vai afetar a coluna. O número 3 vai afetar o sistema respiratório. Entendi. Certo? Certo. Então, no próximo bloco, terminamos as características do 1, 2, 3. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de amor, né? Dessa sinastria aí que a gente conversou e dos nossos casos de dependência familiar. Fique com a gente. Estamos de volta aqui no Motivando Você. Vamos aproveitar que hoje é sexta-feira. Muita gente vai sair, muita gente vai encontrar pessoas novas. E vamos falar de amor e de como que os números, porque a gente abordou isso ontem e hoje, como que os números conseguem ajudar a gente, né, a encontrar as características de uma outra pessoa. O que é o amor na relação, Oscar? Na relação numerológica? Porque a gente toma a relação numerológica dos números. O amor é um mistério, o amor acontece. Eu falo que as pessoas não amam um ao outro. Mas como assim não amam? Amam a vida através do outro. Quando você não tem ninguém, a vida está de uma cor. Quando você é encontrado, quando você é encontrada, que se alguém vai ativar aquele amor que você tem, aí tudo muda. Aí você não tem mais dor de cabeça, você não tem mais problemas financeiros, ou não? É verdade. É verdade. Aí você vibra energeticamente de uma maneira diferente. Então, a numerologia permite conhecer as características comportamentais de cada um, sem que isso interfira no comportamento das pessoas. Ninguém muda. As pessoas não mudam. Essa ideia de que a relação... Eu vejo isso todos os dias na sinastria. Eu achei que meu marido ia mudar. Não muda. Não muda, sabe? É muito firme o comportamento das pessoas.
Então, a sinastria vai ajudar a entender esse estresse. Mas o que é essa sinastria? É compatibilizar os dois números. O nome da pessoa, Fabiana Oscar, por exemplo, certo? Então, o que nós temos um ritmo de comportamento segundo as características vistas no mapa. Então, Oscar é número 5 e Fabiana é número 7. Então, o que acontece? Nós temos pontos de divergência que devem ser analisados, que devem ser polidos para melhorar a relação. A numerologia não é determinante, sim ou não. Entendeu o que significa uma sinastria? Sim, entendi. Mas como que a gente consegue compatibilizar essas características? Respeitando o outro, entendendo e respeitando o outro. As pessoas não respeitam. Eu vou contar uma história, as histórias vão vir. Uma moça do interior, o marido dela tinha sexta-feira ia embora de casa e voltava domingo. Oh, maravilha, hein, marido? Esse aí tá demais. Então, o que a gente viu? Casados há muito tempo, e ela toda sexta-feira ela ficava em cima dele, brigando, cobrando. Aí eu atendi ela e falei, não cobra mais, não briga mais. Eu falo para você, não briga mais. As pessoas estão brigando demais. Não é necessário brigar para encontrar uma solução. Aí ela ficou assim, que solução? Falei, ele gosta de uma cerveja? Falei, eu gosto. Então, sexta-feira à noite, você vai fazer um tira-gosto, vai colocar 4 marcas de cerveja na geladeira, vai vestir um vestido vermelho, vai se maquiar e espera o cara chegar para ele ir embora. E pronto, acabou o problema. Não discutiram. Ele tomou um susto realmente quando viu a esposa. Isso aí é coaching. Isso são pílulas de coaching. Encontrar soluções ao seu problema. Então, o que aconteceu? Claro, quando o marido chegou em casa e viu a mulher super bem arrumada, que não cobrou nada dele, que tinha cerveja na geladeira, que tinha um tira-gosto na mesa... Ou seja, ele estava com a mordomia em casa, né? Exatamente. Mordomia dentro de casa. Não, e aí ele começou a desconfiar dela. É. Aí ela falou, opa, se eu for sair daqui, alguém pode tomar meu lugar. Então ele ficou em casa, não saiu no final de semana e eles conseguiram reatar uma relação que estava muito desgastada. Hoje a gente vê muito isso, sabe? Relacionamentos desgastados. A gente está falando do amor. Eu não consigo entender pessoalmente, espiritualmente, como uma pessoa que viveu 10, 20 anos com alguém passa a odiar aquela pessoa. Sabe? Isso é muito comum, né? A gente pra vê mim, não. isso. Não, assim, a gente vê isso Exatamente. hoje muito nas relações entre as famílias, né? Exatamente. Irmão que odeia a irmã depois de anos de convivência. A gente vê isso muito. Então, o que acontece? Isso realmente é uma característica que a numerologia poderia ajudar a entender esses comportamentos, mas nada justifica isso. Por isso que nós estamos falando de várias questões. Uma questão é você se conhecer melhor, você fazer um mapa para você. Para um autoconhecimento, que a gente já falou, para você se observar, para você, né, se conhecer. Sim, porque aquela questão do roteiro, se você vai para uma cidade sem um mapa, sem um caminho e com um caminho já marcado pelo mapa, vai ser muito mais fácil para você, primeiro, se entender. Quando eu descobri meu mapa, eu me entendi. As pessoas que fazem a consulta, elas têm um antes e um depois da consulta. Por quê? Porque clareou. Sabe? As pessoas, por exemplo, vamos supor, as que têm o número 2, né? Ou as que têm o número 4, como o pessoal que está na dependência familiar, elas entendem o porquê está essa dependência acontecendo. Que resolva, e depois é outra história, entendeu? A numerologia não vai te resolver, você vai se conhecer para entender melhor o que está acontecendo, para assim tomar atitudes, que são as atitudes que você vai ver todos os dias aqui, para as atitudes de coaching. Sim? O que é o coaching? Encorajar as pessoas a tomar uma decisão, encorajar as pessoas a seguir uma direção na vida, a traçar uma meta. Né? Todos os dias eu recebo, no meu site tem como fazer o mapa, né? oscaralmada.com, você entra lá, se cadastra, ganha seu destino gratuito, se você quer conhecer o seu destino pelo menos. Então você vai lá, digita e você vai receber uma mensagem onde vai aparecer seu destino. Aí você vai ver se é número 1, se é número 2, então, se é o número 3. E isso vai te dar um ponto de referência. Entendi. Entendeu? E as sinastrias, então, é você através da numerologia, você se entender o outro e chegar num consenso. Chegar num consenso e aí vai depender de mim se eu quero te dar aquilo que você quer de mim.
Entendeu? Que é aquilo que está nas características do seu número. Exatamente, porque quando você sabe, por exemplo, tem muitos casais que são ciumentos, né? Sim. Então, o que acontece? Com todo respeito, você é uma mulher bonita, então estar do seu lado é uma situação que pode condicionar, certo, a um homem por causa dos ciúmes. Então, o que são ciúmes? Insegurança. É acreditar que você vai enganá-lo, acreditar que você vai humilhar essa pessoa. Mas eu não estou pensando nisso porque... por que você faria isso? Entendeu? Essa então questão... é importante conhecer as características Sim. dos números para a gente entender se a gente é capaz de dar aquilo que a pessoa precisa e se a gente é capaz também de receber aquilo que ela pode dar, né? Claro, exatamente. Imagina que você saiba que seu parceiro é ciumento. Vamos supor Sim. que eu seja ciumento. Sim. Você vai alimentar esses ciúmes? Não. Não, exatamente. Ok. E a partir dessa tomada de consciência. Entendido. No próximo bloco a gente fecha essa sexta-feira, finalizando os assuntos dessa semana. A gente espera você. Estamos de volta aqui com Motivando Você. Essa semana a gente contou casos de algumas telespectadoras nossas que têm dependência familiar, que é o caso da Sueli, de Recife, que ela tem 40 anos, já se casou, mas voltou para casa e não consegue sair, né? Tem um comércio, mas a família derruba tudo. Contamos também o caso da Camila, de 37 anos, lá de Florianópolis, que a Camila, ela é uma pessoa de sucesso, mas não consegue sair da casa da mãe, que é sozinha. E contamos também o caso da Fernanda, lá do Paraná, que é uma menina de 21 anos e que a mãe não deixa ela nem estudar e nem trabalhar. Oscar, assim, a gente falando um pouco de coaching, quais são os 7 passos que a gente já abordou essa semana que as 3, tanto a Sueli, como a Camila, como a Fernanda, devem seguir? Então, o coaching é uma orientação, certo? Que é são passos, são 7 passos. Primeiro, a observação. O que vai permitir essa observação? Que elas vejam como que as coisas acontecem que provocam essa dependência. É simplesmente observar. Quando você observa, eu falo sempre para fazer uma dinâmica. Se você mora numa casa, num apartamento, sai da sua casa e vai na calçada da frente e olha para a sua casa como se você estivesse lá dentro. Se observa lá dentro da sua casa, quem é você? O que você está fazendo para a sua vida? Como que você permite que o outro tome sua mão, que o outro aproveite da sua falta de autoridade? Porque a gente não está querendo que você saia de casa, não, que ninguém rompa essa dependência familiar. E sim, estamos pretendendo ajudar, motivar você a que encontre saídas. Então, observar seria como estar num quarto escuro, com 3 portas, mas antes de buscar uma das portas, encontrar a chave da luz, para acender e entender o que está acontecendo. O segundo passo é tomar consciência. Bom, observei, vi, tomei consciência. Qual é a consciência? Que eu realmente tenho uma mãe que me prende, ou eu me prendo a minha mãe, no caso da Camila, porque eu estou confortável aqui, porque para que eu vou me mudar se eu vou ter que lavar, vou ter que contratar empregada para fazer a comida, vou ter que comer. Então ela está numa situação confortável. Não seria um caso de dependência familiar doentia. Como é o da Fernanda, por exemplo. Exatamente. Tem 21 e a mãe não deixa nem estudar nem trabalhar. Exatamente. Então, o que acontece? Então, observar, determinar, tomar consciência, sim, determinar. O que eu determino? Tá, tudo bem, eu vou ficar aqui. Eu entendi por que eu estou aqui, vou ficar aqui, não vou sofrer mais. O que a gente tenta evitar é o sofrimento provocado por essa situação. Porque se você não vai mudar, se você não vai conseguir romper esse vínculo, então não gera sofrimento. É aceitação. A espiritualidade fala muito da aceitação, Fabiana. Porque as pessoas hoje querem mais e mais e mais e não se conformam. Então, às vezes, não tem aceitação. Sabe? O caso da Camila. Ontem atingiu um senhor que tem tudo, mas ele quer comprar um sítio e quer comprar uma fazenda e por isso está infeliz. Então isso, peraí, você mora bem, tem uma família bem, tem um carro bem. Por que está sofrendo? É o ter que te faz sofrer, é a necessidade de conquistar mais e não olha para aquilo que você tem.
As pessoas não estão olhando para os valores daquilo que conquistaram até hoje. Jamais fale mal de você. Jamais tenha julgamento de si próprio. Porque imagina, eu não tenho julgamento de mim mesmo. Às vezes eu tenho engordei muito, tudo bem, mas eu não estou todos os dias, não, estou gordo, estou gordo, estou gordo. E evito totalmente esse pensamento. Mas as pessoas não sabem disso, sabe? Alimentam o tempo inteiro a sua mente com autocrítica, com autojulgamento. Então, eu observei, tomei consciência, determinei, aí trouxe um foco, uma meta, que é o que nós precisamos para o coaching. Tá, você quer sair de casa, você quer cortar esse vínculo, para onde você vai? Que é a história que eu contei, você vai fazer uma mudança sem saber para onde você vai viver? Não, você vai ter que fazer uma projeção primeiro para ver onde que você vai morar. Quinto passo, o mais difícil, manter o foco, ficar firme naquilo que você determinou. Se você não mantém o foco, qualquer coisa pode te desvirtuar daquilo que você mesma criou lá atrás quando você observou. O sexto passo é a conclusão daquele conjunto de passos. E o sétimo, voltar lá atrás. Eu falei para você outro dia, falo para você. Eu faço isso todas as noites. Comece a fazer isso todas as noites. Faça uma oração. Orar com ação. Faça uma oração de gratidão. Sabe o que eu faço todas as noites? Quando eu vou deitar, eu imagino Jesus entrar em mim. Eu deito, mentalizo e imagino Jesus entrar em mim. A energia do milagre, a energia do amor, do perdão. Vamos perdoar, vamos tentar harmonizar nossas vidas, não criemos energias negativas. Esse é o coaching. O coaching estar em paz, em vitória, em você acreditar que as coisas vão melhorar, sabe? E aí vem a revelação da numerologia para te fazer entender que você talvez é uma pessoa insegura, ou que as nossas televidentes que mandaram as suas cartas, né, e continuam mandando, obrigado, é muita coisa. Hoje a irmã me cobrou, cara, você vai falar? Eu falei, calma, por favor, porque é muita informação. Nós temos uma produção, a gente está se entroçando ainda, então nós vamos sim ler as cartas, vamos ter que fazer um sorteio, porque não dá para... Senão... Não, e se você quer mandar, pode mandar para o oscar@bhnews.tv.br, que a gente, ao menos lê, a gente vai conversar aqui sobre o seu caso. Não necessariamente dizendo o seu nome, mas falando do assunto, né? Semana que vem a gente vai falar de autoestima, então se você quiser mandar para a gente, pode mandar que a gente vai receber. Oscar, mas a gente está falando de dependência familiar, né? Existem alguns números da numerologia, né, que têm mais ou que tendem a ter essa característica de dependência? Sim. 2, 4, 7 e 9. Por que esses 2, 4, 7 e 9? Por aquela questão da união. Então, como ele não consegue, ele não é independente, ele não é uma pessoa autoritária que vai tomar decisão, ele prefere ir na onda do outro. Quando eu falo ir na onda do outro, significa que o outro tem ascensão, tem um poder em cima do 2. O 4, porque pensa na família, na segurança. Então, o 4 é uma tendência materialista, confortável, que a família proporciona para essa pessoa, então junta a fome e a vontade de comer. Lembre-se que eu falei que sempre tem um coautor nessa história, não é alguém que se prende a alguém, é a família que insinua essa dependência para o filho, para a filha. E ainda mais, se a pessoa tem o número 4, que o lado negativo do número 4, que nós vamos ver semana que vem, é aquela questão do vínculo ficar preso ao passado. Então, 2, 4, 7, que é aquela questão de não tomar decisão. O 7 não toma decisão, fica pensando, mas não decide, porque tem... o que acontece? O número 7, ele fica viajando muito e abrindo muitas possibilidades, porque é muito intelectual. Quando chegamos no número 7, vou te explicar 2, isso. 4, 7 e 9. Que vive para o outro também. O número 9 é aquele ser muito espiritualista, que quer um mundo diferente, que quer ajudar a todo mundo, mas não se ajuda. Sim, então as pessoas que têm essas características, se você descobriu isso no seu mapa, no seu número, no seu destino, que você pode fazer gratuitamente pelo site oscaralmada.com,
Isso aí vai te dar uma possibilidade de você começar a entender a sua própria vida através do destino. Então pronto, a gente encerra esse assunto de dependência familiar. Semana que vem a gente vai falar de autoestima. Lembrando, se você tem um caso ou alguma dúvida sobre numerologia, quer falar com a gente, manda um e-mail para oscar@bhnews.tv.br. A gente espera vocês na segunda-feira. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez.